As cidades, ambientes construídos para humanos, aos poucos têm sido invadidas por espécies animais que encontraram ali um habitat ideal para sobreviver. Com o crescimento das áreas urbanas e a destruição de seus ecossistemas naturais, muitos animais se adaptaram ao caos urbano, desenvolvendo técnicas surpreendentes para viver entre prédios, carros e pessoas. Este fenômeno revela uma nova interação entre homem e natureza, onde os animais passaram a dominar territórios antes considerados exclusivamente humanos. Guaxinins nas grandes metrópoles, conhecidos por sua astúcia e habilidades com as mãos, se tornaram presença comum em várias cidades da América do Norte. Aproveitando o acesso fácil ao lixo e os inúmeros esconderijos, eles aprenderam a viver entre os humanos, explorando áreas urbanas durante a noite. Esses animais desenvolveram uma capacidade única de abrir latas de lixo, invadir residências e se abrigar em sótãos e telhados. A urbanização acelerada acabou criando um novo habitat para os guaxinins, que prosperam nesse ambiente. Pombos, os habitantes alados são, talvez, os animais mais identificados com a vida urbana. Eles se espalharam por quase todas as grandes cidades do mundo, utilizando edifícios e monumentos como refúgios. Com a capacidade de se alimentar de praticamente qualquer coisa, pombos se adaptaram às sobras de comida deixadas por humanos e às condições adversas das ruas. Esses pássaros também desenvolveram um senso de orientação que lhes permite se deslocar com facilidade entre os centros urbanos, o que fez deles uma presença constante e, em alguns casos, até um incômodo. Javalis, invasores inesperados nas últimas décadas, selvagens têm invadido cidades na Europa e na Ásia, surpreendendo os moradores com sua presença agressiva. Em busca de alimentos, esses animais enormes são frequentemente vistos vasculhando lixeiras e jardins, causando destruição em bairros residenciais. Em algumas regiões, os javalis aprenderam a se mover pelo trânsito, atravessando estradas e cruzando cidades com uma habilidade impressionante. Sua presença em áreas urbanas ilustra a crescente interação entre animais selvagens e espaços humanos. Macacos urbanos, uma ameaça crescente em algumas cidades da Ásia, como Bangkok e Nova Delhi, eles invadiram espaços urbanos em grande número. Esses animais, normalmente habitantes das florestas, aprenderam a sobreviver e prosperar em meio ao caos urbano. Eles não apenas roubam comida de mercados e restaurantes, mas também invadem casas em busca de alimentos. Com sua inteligência e destreza, os macacos se tornaram uma verdadeira ameaça para os moradores, que muitas vezes encontram dificuldade em controlá-los. Raposas nas periferias urbanas tradicionalmente associadas a áreas rurais, também se adaptaram à vida urbana. Em cidades como Londres e Berlim, elas passaram a ser vistas com frequência, explorando parques, quintais e ruas em busca de alimento. A habilidade dessas criaturas em caçar pequenos animais e sua capacidade de encontrar refúgio em áreas suburbanas fizeram delas visitantes regulares das cidades. Embora tímidas, as raposas urbanas aprenderam a evitar humanos e prosperar em um ambiente que antes lhes era estranho. Jacarés nas ruas da Flórida. Moradores dos pântanos e rios da Flórida têm invadido áreas urbanas com mais frequência, especialmente durante períodos de enchentes. Esses animais gigantes, que podem atingir até 4 metros de comprimento, têm sido vistos em ruas, piscinas e até garagens de casas. A expansão urbana nas proximidades dos habitats naturais dos jacarés aumentou o número de encontros entre esses répteis e os humanos, criando situações de perigo tanto para os moradores quanto para os próprios jacarés. Cães selvagens, da natureza às cidades em várias partes do mundo, cães selvagens formaram matilhas que vivem nas cidades, adaptando-se à vida urbana. Em lugares como Mumbai, Índia, esses cães sobrevivem se alimentando de restos de comida e, ocasionalmente, caçando pequenos animais. Suas interações com os humanos nem sempre são pacíficas, e em algumas cidades, as autoridades tiveram que intervir para controlar o número de cães selvagens que vagam pelas ruas. Mesmo assim, esses animais encontraram um espaço para viver no coração das metrópoles. Gambás e suas táticas urbanas na América do Norte se tornaram visitantes comuns de áreas urbanas, invadindo quintais e ruas à noite.
Embora sejam tímidos, esses animais são conhecidos por seu famoso mecanismo de defesa, o spray mal cheiroso que liberam quando se sentem ameaçados. Adaptados a buscar restos de comida em lixeiras e se esconder em lugares improváveis, os gambás prosperam nas áreas urbanas, onde a oferta de alimentos e refúgios é abundante. Iguanas nas ruas tropicais em regiões tropicais como Miami, as também se tornaram residentes urbanos. Esses répteis, originários das florestas tropicais, se adaptaram ao ambiente construído, escalando árvores e prédios, e tomando conta de áreas públicas. Em alguns casos, o aumento da população de iguanas levou as autoridades a iniciar programas de controle, pois elas causam danos à vegetação urbana e à infraestrutura. A invasão de iguanas reflete a facilidade com que algumas espécies exóticas se adaptam ao ambiente humano. Morcegos nas grandes cidades tradicionalmente associados a cavernas e florestas, também encontraram abrigo em ambientes urbanos. Eles usam estruturas como pontes e prédios altos como locais de descanso e nidificação. Sua habilidade de se alimentar de insetos faz deles caçadores eficazes nas cidades, onde as luzes artificiais atraem grandes quantidades de presas. Embora muitas pessoas vejam os morcegos como uma ameaça, eles desempenham um papel crucial no controle de populações de insetos urbanos. Capivaras, gigantes pacíficos em algumas cidades brasileiras, elas invadiram áreas urbanas, especialmente nas proximidades de rios e lagos. Esses roedores gigantes são conhecidos por sua natureza tranquila, mas sua presença em parques e áreas públicas gera preocupação, principalmente por serem hospedeiros de carrapatos que transmitem doenças. Ainda assim, as capivaras se adaptaram bem à vida urbana, aproveitando os gramados e áreas arborizadas das cidades como refúgios. Papagaios invasores, espécies exóticas, originárias de climas tropicais, se estabeleceram em várias cidades ao redor do mundo, como Los Angeles e Londres. Esses pássaros coloridos, muitas vezes fugidos do cativeiro, encontraram nas cidades um ambiente propício, aproveitando frutas e alimentos deixados pelos humanos. Sua população cresceu a tal ponto que, em algumas áreas, eles competem com aves nativas pelos mesmos recursos. A presença dos papagaios urbanos ilustra como espécies exóticas podem se adaptar rapidamente a novos ambientes. A invasão animal nas cidades modernas reflete um processo de adaptação contínuo e complexo, onde as fronteiras entre o mundo natural e o urbano se tornam cada vez mais tênues. À medida que os humanos expandem suas cidades, as espécies animais se veem forçadas a encontrar novos territórios e se adaptar ao ambiente construído. Esses encontros nem sempre são pacíficos, mas ilustram a incrível capacidade de sobrevivência e adaptação dos animais. Ao observar essas invasões, aprendemos que a coexistência entre humanos e vida selvagem requer um equilíbrio delicado, onde ambos os lados devem encontrar maneiras de prosperar. Até a próxima!